Boa tarde a todos. Saúdo aqui os que estão nos acompanhando na reunião. Fabiano, da CETERGS, Érico Michels, doutor Darcy, conselheiro Magion, conselheiro Kleber, Rodrigo, da Metroplan. Sejam todos bem-vindos. Iniciamos a pauta da reunião de número 26, de número 24 de 2020, sessão ordinária, e caso, já vou avisando que caso ocorra alguma falha na conexão, na internet, de alguns dos conselheiros, a sessão ficará suspensa por até 30 minutos. Em princípio, tomara que nada aconteça e a gente possa levar a bom termo essa reunião do Conselho. Item 1 da nossa pauta é a apreciação das minutas, e eu tenho a minuta aqui, número 23, para pedir aos conselheiros a aprovação. Conselheiro Magion? Aprovada. Conselheiro Kleber? Aprovado. Ok, aprovada, então, a minuta da ata número 23, 2020. Passamos, então, ao item 2, as matérias. O item 2.1 trata a análise do processo número 000-265-3900/20-8, que trata do reajuste tarifário do transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana de Porto Alegre. Temos o conselheiro relator Luiz Magion e o conselheiro revisor, conselheiro Kleber Domingues. Eu tenho aqui um pedido do CETERGS, para que possa se pronunciar. Então, eu já concedo antes de iniciar a matéria e depois eu passo para o relator. Quem vai se pronunciar pela CETERGS é o doutor Fabiano. Fabiano. Por favor. Tá bem. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Presidente da AGERGS Dalen, conselheiro Kleber, conselheiro Magion, as pessoas da casa, Odair, Carlos, Estela Mares. Eu não estou conseguindo ver todas as pessoas, mas, enfim, sintam-se todos cumprimentados. Ao Rodrigo Schnitzer, superintendente da Metroplan. Nós fizemos, em provocação a um ofício que a AGERGS nos encaminhou, nós tivemos uma manifestação inicial onde nós respondemos a alguns questionamentos que nos foram colocados, no sentido de que se era, dentre algumas perguntas, se nós concordávamos, primeiramente, com a tramitação do processo e no segundo momento, se nós concordávamos com a aplicação do índice de reajuste tarifário numa sugestão colocada 90 dias após, ou seja, a partir de setembro de 2020, em função do momento que a gente está vivendo, de pandemia e de todas essas relações que vocês já muito bem conhecem. Nós fizemos essa manifestação está nos autos do processo, respondendo a esse questionamento que a Casa tinha nos colocado anteriormente. Entre essa manifestação e a manifestação última, agora na semana passada, nós tivemos aí uma reunião do CETEM, onde foi julgado e aprovado, se eu não estou enganado... do CETEM teve aprovação. Teve a aprovação do CETEM sobre o processo de reajuste tarifário, onde também foi aprovado esse reajuste, e nós também nos manifestamos numa provocação que a Metroplan tinha feito, em função de que, muito provavelmente, as duas casas conversaram sobre esse tema, e passou até então a ter um alinhamento na forma de se pensar a aplicação desse item. Melhor dizendo, do reajuste tarifário. Então, nós
nos manifestamos novamente em provocação a esta segunda manifestação, e entre a nossa primeira manifestação e a segunda, nós tivemos na semana passada o julgamento de 2 processos, um do longo curso e um da Aulinor, né? Da Aulinor, aonde o encaminhamento que foi dado ali foi um encaminhamento de sobrestar os processos para que, num momento futuro, visto que a aplicação tinha sido ajustada, que seria feita lá em setembro, com as recomposições temporais, de que esses processos ficariam sobrestados para ter um julgamento, uma avaliação, uma análise futura. Nesta mesma sessão, não estava pautado outros 2 processos que fazem parte desta discussão, né, que é o Sul e a região da Serra, se eu não estou enganado. E ali também já teve a manifestação de sobrestada também desses processos para aplicação lá no dia 1º de setembro, né, caso a condição de pandemia ela dure, que é a condicionante que está colocada lá. Bom, diante desse encaminhamento por parte da agência e uma provocação que a Metroplan fez tanto para a ATM quanto para o CETEGS, nós reorganizamos a nossa posição dizendo o seguinte: olha, nós entendemos, enquanto operadores do sistema, de que o momento que nós estamos vivendo é um momento delicado, é um momento difícil, é um momento onde nós estamos passando por uma dificuldade financeira, nós já falamos isso e comentamos isso várias vezes em reuniões e oportunidades que tivemos, tanto com a Metroplan quanto com a GERGS, mas nos sensibilizamos com o momento que nós estamos vivendo. E se a nota técnica 04, que foi objeto da apreciação desse reajuste de tarifa, ela veio já no sentido de dar uma padronização na aplicação, não só das cestas, mas como dos procedimentos. O objetivo, me parece que no escopo dessa norma técnica final é este, de nivelar essas relações, e nós temos um único encaminhamento. Nós entendemos de que a região metropolitana deveria seguir aquilo que já foi definido para as 4 regiões que eu comentei anteriormente, que é sobrestar o processo e fazer a avaliação futura com a aplicação que nós já havíamos concordado a partir de 1º de setembro, com a aplicação, obviamente, daquilo que a Casa já consagrou, que é as defasagens temporais por aplicação dos reajustes fora do período da database. Então, essa foi a nossa segunda manifestação, e nesta manifestação nós sugerimos, como a gente viu que o processo foi pautado, para que nós fizéssemos uma reunião, CETEGS, ATM, AGERGS e Metroplan, no sentido de alinharmos essa forma de pensar. Porque entendemos aqui, enquanto CETEGS e ATM, de que se o objetivo da norma é uma unificação, e se nós vamos fazer essa aplicação só lá em setembro, não teria por que a gente descolar essa relação. Então, que o tratamento fosse dado de forma isonômica para todas as regiões, já que o objetivo principal da norma técnica era essa. Então, esse foi a nossa segunda manifestação, e esta era o nosso objetivo, né, da solicitação de reunião com a GERGS e Metroplan, para que pudéssemos alinhar essa forma de pensar, se assim entenderem tanto a agência reguladora quanto o órgão gestor. Muito obrigado, Fabiano. Eu vou, antes de passar ao relator, eu pediria então que o Rodrigo pediu a palavra. Rodrigo, por favor. Bem, senhores, muito boa tarde a todos. Em relação ao que o Fabiano trouxe, né? E ele trouxe um histórico bem rico do trabalho que está sendo desenvolvido, que se desenvolveu nesse ano em torno desse tema. Tem só algumas questões que eu queria destacar e trazer a fim de contribuir nessa nossa discussão aqui hoje, que vem no seguinte sentido. O que passou no CETEM na última reunião tratou especificamente
de questão de percentuais que envolvem o realinhamento tarifário, considerando a data base de 1º de junho, né? Tanto na região metropolitana aqui de Porto Alegre, como da Serra, como também dos outros dois aglomerados. Fazendo um olhar sobre esses percentuais, né, em que pese exista uma nota técnica, já que trate uma normativa por parte da agência que trata de um tratamento a princípio igualitário, nós estamos falando de percentuais que eles são muito diferentes, digamos assim, né? A partir da metodologia que foi sugerida pela Agergs e que foi considerada nesse processo de avaliação, nós nos deparamos com situações bem distintas, né? Onde nós encontramos situações que estão de forma considerável abaixo da inflação do período, né? Assim como nós encontramos em outra situação um percentual de necessidade de realinhamento, de reajuste tarifário bem acima da inflação. Né? Nós já havíamos discutido dentro do CETEM e também junto à agência anteriormente de que o posicionamento da Metroplan, tendo em vista essa questão, seria de, à medida do possível, em que pese, reconheça e saiba da independência da agência e da nossa, aqui enquanto órgão gestor, né, nós íamos buscar, junto ao centro do governo, a decisão final em torno desse assunto, né, uma vez que nós estamos passando num período de pandemia, e isso faz com que o trato das questões seja completamente excepcionalizado, né, e tratado da maneira, né, mais distinta, até porque nós estamos aprendendo a lidar todos com essa situação, né. A minha manifestação na última reunião da agência foi nesse sentido, no que diz respeito ao que foi colocado, e ao pleito do sindicato que se manifestou anteriormente, né? Pelo que eu tinha entendido, né, do sindicato da região, no caso que apresenta, eu tinha entendido que o pedido vinha no sentido de se estabelecer, né, esse período de 90 dias, e após os 90 dias se efetivar, independente da circunstância, né, a aplicação dos devidos reajustes. Me parece que é uma situação, né, diferente do que foi discutido na reunião anterior, aonde o sindicato que representa os operadores das aglomerações da região metropolitana da Serra fez um pleito de se paralisar esse processo por 90 dias e, ao final dos 90 dias, voltar a se discutir da conveniência da aplicação ou não. Né? Eu tinha entendido, né, que no trato aqui da região metropolitana a proposta era um pouco diferente. Né? Superintendente, Superintendente, não é hora, eu acho, de discutirmos o que pensa a agência ou o que pensa a Metroplan. Nós temos já um voto que o relator vai, daqui a pouco, fazer as considerações dele, e nós já discutimos esse assunto na reunião anterior. Eu peço só que o senhor seja mais, que pope um pouco as palavras, porque a gente tem que continuar extensa essa reunião de hoje, tá? Então, eu não vou discutir agora o que pensa a Metroplan e o que pensa a Agergs. Nós fizemos o nosso trabalho e esse trabalho tem que ser considerado. Peço só que o senhor seja breve, por favor. Presidente, não se trata de não considerar o trabalho da Agergs. Eu só estava apontando a diferença entre os pleitos de um sindicato e de outro nesse momento, no sentido de dar um panorama. Mas, como eu já falei para o senhor anteriormente, para os demais conselheiros, a Agergs é independente, eu não questiono o trabalho dela.
Portanto, o senhor pode fazer, a agência pode fazer o encaminhamento dela conforme a conveniência que ela entender, que a Metroplan vai tomar a atitude e a postura que da mesma forma nós entendermos convenientes. Era isso, muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Passo então, primeiro só quero corrigir eu antes deixei de nominar aqui o nosso diretor-geral, Odair. Odair, me desculpa, Odair. Eu citei aqui os colegas servidores e não citei o teu nome. Sem problema. Peço desculpas. Passo então, encaminho já a palavra para o relator, conselheiro Luiz Magion. Por favor, Magion. Boa tarde, conselheiro presidente, conselheiro Kleber, diretor-geral. Magion, está com o microfone desligado. Posso só fazer uma consideração a respeito do que o Rodrigo colocou? Esclarecer por parte do sindicato a colocação? Pode. Pode ser? Tá, então é rapidinho. Na verdade, o que nós colocamos, tá? Só para deixar claro isso, nós colocamos que o nosso entendimento, em função da norma técnica 04, que ela veio para regrar e colocar isso vamos dizer assim, numa condição de igualdade, nós entendemos que a região metropolitana deveria seguir o pedido de sobrestada do processo, mas para fins de avaliação. A nossa manifestação lá, ela não está colocada no sentido de não aplicação. Então, o que o Rodrigo colocou, ele tem razão. Nós estamos dizendo o seguinte, olha, se nós vamos aplicar lá em setembro, nós podemos avaliar isso em conjunto ali na frente. A conveniência ou não disso vai depender daquilo que as duas casas decidirem. Mas nós estamos concordando com o pleito que nos foi colocado de aplicação lá em setembro, porque a gente entende que não existe momento para isso agora. E por mais que seja necessário, nós temos a questão do bom senso que permeia os nossos negócios também. Então, essa é a nossa parcela de contribuição que a gente está assim, trabalhando em função do momento que a gente está vivendo. Mas não significa dizer de que lá, por exemplo, não sei se será o encaminhamento, mas se a região da Serra for fazer uma avaliação lá em novembro, de que nós teremos que estar juntos. Não, nós estamos concordando com o pleito que nos foi colocado de aplicação em 1º de setembro. É óbvio que, se for aplicar em 1º de setembro, nós poderíamos esperar esse processo andar um pouco mais, porque não víamos lógica em fazer uma aprovação hoje com uma aplicação futura. Mas isso é conveniência da casa. A nossa posição é de aplicação, conforme nos foi questionado, nas duas manifestações, a partir de 1º de setembro, conforme foi colocado enquanto sugestão pela AGERGS e, se eu não estou enganado, também numa manifestação que veio do Conselho da Metroplan. Essa foi a nossa única manifestação, no sentido de facilitar o andamento do processo. Mas as casas, melhor dizendo, decidem o encaminhamento que acharem melhor. Fabiano, assim nós entendemos também, só para tu ficar tranquilo, tá? Nós entendemos também. E nós temos acompanhado o que o longo curso está fazendo em termos de várias providências que eles estão tomando, inclusive com a parte, vamos dizer assim, de custeio das passagens, e tem que ser aplaudido, tá? Eu acho que a ideia agora é procurar salvar as empresas e fazer com que o transporte não pare, tá? Muito obrigado. Volto a palavra, então, para o conselheiro Magion. Por favor, Magion. Boa tarde a todos novamente, conselheiro presidente, conselheiro Kleber, diretor-geral, representantes da ATM, da Metroplan, do CETERGS. Nós recebemos, eu vou compartilhar aqui, estão assistindo aí? Correspondência do CETERGS ATM, do dia 20, onde eu vou ler somente 2 itens. É o item 7 e o item 8. Essa correspondência é do dia 20. Ocorre que na data de ontem foram apreciados, na sessão virtual do Conselho Superior da AGERGS,
diversos processos de reajuste tarifário, entre eles subsistemas do transporte intermunicipal de passageiros, longo curso, ao Linor, ao Sul e região metropolitana da Serra Gaúcha. Tendo sido deliberado que esses processos teriam suas tramitações suspensas para serem apreciados oportunamente, após o transcurso desses 90 dias, quando também seria apurada a recomposição pela defasagem temporal. Assim, tendo havido uma padronização dos critérios de reajuste tarifários, nos termos da nota técnica 4 de 2019, entende ser razoável a adoção do mesmo desfecho para o processo de reajuste tarifário da região metropolitana de Porto Alegre, ou seja, a suspensão do processo para apreciação futura, juntamente com os demais, computada a defasagem temporal. Bom, esse é o resumo da fala do Dr. Fabiano, né? E eu, como relator desse processo, eu entendo que a postergação dos reajustes tarifários pelo prazo de 90 dias pode trazer um fôlego para aqueles que efetivamente efetuam o pagamento das tarifas e que se encontram em uma situação precária, né? E sem que isso cause um grande impacto futuro, quando da posterior implementação do reajuste, né? A gente estimou em 90 dias porque a gente verificou que o impacto desse atraso temporal não seria de montante muito significativo. Todavia, eu também entendo que essa postergação não deve ser definida pela Agergs, e sim pela Metroplan, que é a detentora da atribuição de realizar a política pública para o setor. Então, eu vou propor a este conselho que a gente faça a postergação da apreciação deste processo e volte daqui a 90 dias, e se a Metroplan, ao longo do caminho, entender que é mais adequado implantar as tarifas com data base de 1º de junho, que assim seja feito e encaminhe-se os processos posteriormente para a Agergs para homologação. Esse é o encaminhamento que eu estou propondo para os senhores conselheiros. Eu gostaria de ouvir o conselheiro Kleber. Por favor, Kleber. Boa tarde, novamente. Na esteira da manifestação do conselheiro Mangion, eu acompanho a decisão, tendo em vista que nós já havíamos discutido isso da mesma maneira sobre as outras aglomerações, bem como para o sistema de longo curso, até por entendermos que esta é razoavelmente uma deliberação que vai ao encontro de um anseio social, e a Agergs, ouvindo o setor, em função de uma solicitação primária, de suspender a análise nesse momento, transferindo para setembro, né, vem ao encontro do interesse que a própria agência já tinha. Então, eu acompanho a manifestação do conselheiro Mangion. Perfeito. Muito obrigado. Eu também acompanho, porque já tínhamos conversado sobre esse processo que está em pauta. Então, conselheiro Mangion, acolho a sua sugestão, acolhida também pelo conselheiro Kleber, e então a gente deixa esse processo para ser julgado daqui a 90 dias. É isso? A não ser, é claro, que a Metroplan decida a implementação agora em junho, né, ou alguma data anterior desses 90 dias, e daí ela... Sim, como poder concedente, ela tem essa prerrogativa. Ok. Tá bom. Muito obrigado, então. Vamos passar para
Alguém quer uma manifestação? Kleber? Não? Obrigado, presidente. Posso só uma manifestação? Por favor, Fabiano. Pelo que eu estou entendendo, então, a decisão da agência está sendo no sentido de suspender a apreciação agora, mas automaticamente esse processo entraria em pauta lá no dia 26 de agosto, a não ser que a modifique essa posição, por aquilo que eu entendi do Manjão. Já fica definido que ele entraria em pauta nesta data. Porque o que nós colocamos e que nós concordamos é que a partir de 1º de setembro, e o direcionamento da agência foi nesse sentido, a partir de 1º de setembro, automaticamente tu teria a apreciação e a colocação na prática dos reajustes, porque me parece que a casa entende que até 1º de setembro esse assunto pandemia já vai estar um pouco mais, vamos dizer assim, diluído os efeitos, né? É isso? Esse processo deve voltar para a pauta ou dia 25 ou dia 27 de agosto, que são terça e quintas-feiras. Terça e quinta. Ok. É isso mesmo. Entendido. Tá? E mantém-se o relator e revisor desse processo ou não? Mantém-se? Sim. Mesmo relator e mesmo revisor. Até porque não tem outros para mudar também, né, meu? Bom, vamos passar para item 3. Item 3 é deliberações. Se vocês quiserem continuar acompanhando, vai ser um prazer. Agora, o processo já passou. Se o pessoal da ATM quiser se despedir, fiquem à vontade, tá? Obrigado, nos despedimos. Então, estamos nos despedindo. Bom trabalho, obrigado pela atenção e vocês têm aqui na ATM, no CETEG, sempre a possibilidade de diálogo, de procura do consenso das relações. Nós sempre vamos ficar à disposição para tentar atender na medida do possível aquilo que vai ao encontro dessa relação agência reguladora, poder público, operadora e o nosso cliente, que ao final tem que ser o objetivo principal de cada um de nós. Muito obrigado pela atenção. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Boa tarde, hein? Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Abraço a todos aí. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos também. Boa tarde. Obrigado. Bom, vamos passar a deliberação. Deixa eu só entrar novamente, voltar para a pauta aqui. Item 3.1, deliberar sobre a minuta que altera parcialmente a deliberação 19/2019, que dispõe sobre o procedimento para credenciamento e contratação de serviços de apoio à fiscalização dos serviços públicos regulados pela AGERGS, e consta do processo 00-1088-3900/15-4. Fazer a leitura da... A deliberação altera parcialmente a deliberação 19/2019, que estabelece as regras básicas de um procedimento para credenciamento de contratação de serviços de apoio à fiscalização de serviços públicos regulados pela AGERGS. O Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos, Delegados do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Estadual número 10.931, de 9 de janeiro de 1997, e considerando a necessidade de atualização da deliberação número 19/2019, e considerando também o disposto no processo número 1088-3900/15-4, resolve. Artigo 1º. O inciso 2º do artigo 22 da deliberação passa a ter o seguinte redação. Artigo 22, item 2. Suspensão temporária de participação em processos de credenciamento licitatórios pelo prazo de até 2 anos e impedimento de contratar com a AGERGS pelo prazo de até 2 anos, dependendo da gravidade da falta. No artigo 2º, fica acrescido no artigo 29 da deliberação
o inciso 3º no parágrafo 1º e o parágrafo 5º, com as seguintes redações. Artigo 29, parágrafo 1º. Item 3, possua ação judicial de qualquer natureza em tramitação contra o agente fiscalizado ou quaisquer pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico. E no parágrafo 5º, no caso de algum integrante da equipe técnica da empresa possuir ação judicial de qualquer natureza em tramitação contra o agente fiscalizado ou empresa integrante do mesmo grupo econômico, deverá a credenciada substituir o referido integrante por outro, observando os requisitos de qualificação da equipe técnica presente no edital, sob pena de ficar impedida de participar das atividades objeto do sorteio. No artigo 3º, o artigo 50 da deliberação 19/2019 passa a ter a seguinte redação. Artigo 50. Para contratos com valores superiores a R$ 33 mil, será exigida a garantia de 5% do valor do contrato no prazo de 10 dias, a contar da sua assinatura, de acordo com o artigo 56 da Lei número 8.666, de 93, e com o Decreto Estadual 54273, de 2018. No artigo 4º, o artigo 53 da deliberação número 19/2019 passa a ter a seguinte redação. Artigo 53. No caso de utilização da garantia antes do término do contrato, a contratada deverá fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 dias, a contar da data em que for notificada, conforme Decreto Estadual número 54.273/2018. Artigo 5º. Fica revogado o inciso 5º do artigo 60 da deliberação número 19/2019. Artigo 6º. No artigo 74, o parágrafo único passa a ser parágrafo 1º e fica restrito ao parágrafo 2º com a seguinte redação. Artigo 74, parágrafo 2º. Para efeitos desta deliberação, considera-se, segundo, item 2, fiscal técnico ou técnica do contrato, servidor ou servidora designado para auxiliar gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do contrato. E item 3, fiscal administrativo do contrato, servidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização dos aspectos administrativos do contrato. No artigo 7º, o inciso 6º do artigo 77 da deliberação passa a ter a seguinte redação. Artigo 77. 6. Item 6. Designar o gestor do contrato, o fiscal técnico e o fiscal administrativo. No artigo 8º, revogam-se as disposições em contrário, e no artigo 9º, esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação. Precisamos deliberar, conselheiro Magion. Aprovo. Conselheiro Kleber. Aprovo a deliberação. Ok, eu também aprovo, então a deliberação está aprovada por unanimidade pelo Conselho. Vamos ao item 4, comunicações. 4.1 está pautado para o dia 2/6/2020, sessão número 25/2020, a análise dos seguintes processos. Processo número 0015663900/172, que trata do recurso da Sertel, Cooperativa de Distribuição de Energia de Teutônia, ao auto de infração número 0011/2017, a Gergs SFG. Conselheiro relator, Kleber Domingues. Conselheiro revisor, Luiz Henrique Mangion. Processo número 000-461-3900/173, que trata do recurso da Corsan ao auto de infração número 17/2019. Conselheiro relator, Luiz Dahlen. Conselheiro revisor, Luiz Henrique Mangion. Item 4.2, foram distribuídos ao Conselho Superior, através do nosso sistema eletrônico DPA, para análise e deliberação os seguintes processos. Processo número 000-139-3900-191, que trata do recurso da empresa Arrozeira Curral de Arroios Limitada, uma microempresa, em face da decisão do diretor-geral relativamente à classificação da unidade consumidora e respectiva alíquota de ICMS de energia elétrica. Relator, conselheiro Kleber Domingues. Conselheiro revisor, Luiz Henrique Mangion.
Processo número 000-548-3900/185, que trata do recurso da RGE à decisão do diretor-geral quanto à devolução dos valores de ICMS relativas à reclassificação de atividade em unidade consumidora da empresa Madebrume Indústria e Comércio de Madeira Limitada. Conselheiro relator, Luiz Henrique Magion. Conselheiro revisor, Cléber Domingues. Processo número 000-745-3900/191, que trata do recurso apresentado pela Corsan contra o auto de infração número 19/2019, aplicado pelo município de Santa Maria. Relator é o conselheiro Kleber, o revisor é o conselheiro Mangion. Processo número 000-985-3900/195, que trata do recurso da Corsan ao auto de infração número 24/2019, aplicado pelo município de Santa Maria. Conselheiro relator, Luiz Henrique Magion, conselheiro revisor, Cléber Domingues. Processo, por fim, processo número 00-1235-3900/196, que trata do recurso da Corsan ao auto de infração número 25/2019, aplicado pelo município de Santa Maria. Relator, conselheiro Cléber Domingues, e revisor, conselheiro Luiz Henrique Magion. Nos assuntos gerais, 5.1. Tem um relato do nosso diretor-geral referente à homologação do termo aditivo para a reclassificação da estação rodoviária de Três Passos. Termo aditivo número 1 ao contrato AJCC 02314, reclassificação de segunda para terceira categoria. Processo número 029-3900/25. A palavra, nosso diretor, Odair Gonçalves. Boa tarde a todos. Conselheiro presidente Luiz Dahlen, conselheiro Luiz Henrique Mangion, conselheiro Cléber Domingues e todos os demais presentes. Esse processo é o processo 29.390025, que chegou até a GERGS pelo PROA 19/0435-0035320-1, proveniente do DAER, para a homologação da reclassificação dessa estação rodoviária, né, de segunda para terceira categoria. As áreas técnicas da GERGS analisaram o processo e recomendaram a homologação, a qual eu acolhi e encaminhei para o Conselho Superior. No entanto, na análise, a diretoria jurídica identificou a necessidade de fazer uma alteração, ou melhor, uma retificação na resolução do Conselho do Tráfego do DAER, uma vez que lá constou o município de Três Passos no lugar fazer constar o município de Três Passos, porque constou na resolução do DAER Candelária. Então, teria que homologar com essa retificação na resolução do Conselho de Administração do DAER. Essa é a proposta, senhores conselheiros. Muito obrigado, diretor-geral. Passo a palavra ao conselheiro Luiz Henrique Magion. Eu aprovo. Para homologação. Eu aprovo a manifestação do diretor-geral e homologo a recomendação. Concordo com a manifestação do diretor-geral, aprovando a solicitação de alteração. Ok, obrigado. Aprovamos em conjunto, eu também aprovo. Então, por unanimidade, está aprovada a homologação do termo aditivo. Item 5.2 é o relato do diretor-geral referente ao processo 1083-3900-177, referente à elaboração da nota técnica para fins de definição de critérios metodológicos aplicáveis aos processos de reajuste e revisão nos serviços de travessia regulados por essa agência. Com a palavra, diretor Odair. Então, trata-se do processo 1083-3900-177, que foi aberto em face de uma deliberação do Conselho Superior para a criação
de uma nota técnica em relação a critérios de reajustes e revisão. A diretoria de tarifas analisou esse processo em face das circunstâncias e dos demais procedimentos que sempre são aplicados, especialmente as travessias, e propõe que essa nota técnica seja construída no ano de 2021, quando, então, será feita a revisão tarifária da travessia de veículos e passageiros entre os municípios de Taquari e General Câmara. Então, eu acolhi essa proposição e estou encaminhando para a deliberação no Conselho Superior, de que no ano que vem, no ano de 2021, quando estará sendo feita, então, está sendo construído a revisão tarifária dessa travessia, se crie, então, a metodologia para tanto. E apresente-se essa nota técnica. Muito obrigado, diretor Nair. Passo a palavra ao Henrique Magion para a sua consideração e deliberação. Aprova a manifestação do diretor. Conselheiro Kleber. Concordo também com as considerações apresentadas pelo diretor. Ok, tá aprovado, diretor-geral, essa deliberação que altera parcialmente a 19/2019. Bom, fica agora, encerrou a nossa pauta ordinária. Perguntaria se tem alguma manifestação dos conselheiros ou diretor. Podemos encerrar, então, a sessão? Então, já passo para o encerramento da sessão ordinária 24/2020, de 26 de maio de 2020. E, assim, agora que encerrarmos a gravação da sessão, eu pediria que os conselheiros e diretores ficassem, então, no nosso